Olá a todos. Sejam bem-vindos novamente ao mini curso de Arduino intermediário do PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Bom, já estamos na nossa quinta aula e eu separei aqui para a gente uma aplicação utilizando um sensor de temperatura. No caso aqui do OCUI, o sensor de temperatura disponível é esse aqui, DS18B20. E é esse que a gente vai utilizar na aplicação de hoje. Mas você encontra ele de forma comercial para vender, que seria esse aqui, Dallas 18B20, que é o mesmo, né? Bom, falar um pouquinho desse sensor especificamente, mas isso se enquadra para vários sensores de temperatura também. Esse sensor é digital e ele é muito utilizado em projetos eletrônicos por conta da sua precisão, a facilidade de uso e a capacidade de comunicação de dados diretamente com o Arduino, né? Que é o que a gente quer. E ele opera utilizando o protocolo One Wire, assim, em inglês, né? One Wire, dessa forma. O que é esse One Wire, né? Ele permite que múltiplos dispositivos sejam conectados ao mesmo pino de dados do Arduino, o que reduz a quantidade de fios, né? Que é muito importante quando a gente está otimizando o nosso projeto ou protótipo. As características desse tem- sensor de temperatura específico. Bom, ele pode medir um intervalo de temperatura que varia de menos 55 graus Celsius até 125 graus Celsius positivos, né? Com uma faixa de precisão de mais ou menos meio grau Celsius e uma faixa de menos 10 graus a 85 graus. A resolução dele é ajustável e pode ser ajustada de 9 a 12 bits, o que permite uma maior precisão ou uma leitura mais rápida conforme a sua aplicação e a sua necessidade. E ele tem uma conexão simples, né? Como a gente pode ver, tem três pinos, o GND, o pino de dados e o VCC. O VCC é a alimentação, né? O GND é o terra, como a gente já conhece. E o DQ, ele é o pino de dados que ele vai transmitir as informações de temperatura e ele vai requerer um resistor pull-up de 4,7 kΩ para poder funcionar corretamente. Aqui na nossa aplicação, como é um software online, a gente não necessita obrigatoriamente desse resistor pull-up, mas é bom que você coloque na sua aplicação física. Bom, falando um pouco das aplicações, né, que a gente pode imaginar, sistemas de monitoramento de temperatura, que é ideal para monitorar a temperatura de ambientes líquidos ou dispositivos eletrônicos, que é muito útil quando você tem um alto fator de dissipação, né, de potência. A automação residencial, então ele pode ser utilizado em sistemas de controle de temperatura para aquecedores ou condicionadores de ar. E projetos de internet das coisas, né, de IoT, que é muito utilizado para enviar dados de temperatura para plataformas de monitoramento remoto, por exemplo. E como eu já falei, né, ele é digital e preciso, então tem uma boa necessidade de conversão de sinais analógicos. Ele é facilmente integrável e é compatível com muitas plataformas como Arduino, Raspberry Pi e outros microcontroladores. E ele é muito durável e versátil. Ele pode operar em uma ampla faixa de temperaturas e é resistente a diversas variações ambientais. Bom, então vamos passar aqui para a nossa codificação. Bom, primeiramente a gente vai precisar. Ah, esqueci de comentar, né? Que a nossa aplicação também vai utilizar o display de LCD, que foi aprendido na última aula, para poder exibir essas informações, né? Afinal, a gente está monitorando, então a gente precisa receber essas informações de poder avaliar os resultados. Então a gente vai precisar, como vocês já sabem, da nossa biblioteca de Liquid Crystal. Crystal. Já está aqui. No caso aqui do sensor Dallas, ele tem duas bibliotecas específicas. Eu estou dizendo Dallas porque é o nome do sensor, né? Dallas 18B20. Então, ele vai precisar da biblioteca Dallas Temperature, que já está aqui, perdão, e da biblioteca OneWire, que é aquele tipo de conexão que eu citei anteriormente. E todas essas bibliotecas você consegue achar facilmente na ideia do Arduino só pesquisando no gerenciamento de bibliotecas. Eu ensinei como é que faz na última aula. Bom, já definidas aqui as nossas bibliotecas a ser utilizadas, a gente pode passar para a nossa codificação.
Bom, primeiro passo, quando a gente tem uma biblioteca externa, a gente vai incluir as nossas bibliotecas. Incluir a, opa, onewire.h. Depois a gente inclui hashtag include, tirar o cursor daqui, essa Dallas temperature, beleza? E a nossa liquid crystal include liquid.crystal. Não, não tem um ponto aqui. É só no H. Crystal.h. Ok, definidas as nossas bibliotecas. Essa aqui, o onwire.h, opa, no caso aqui, ela faz o quê? É comunicação com o sensor. E essa aqui é uma comunicação específica para o sensor. Perdão, essa aqui é a biblioteca específica para esse sensor. Então, biblioteca específica. Essa aqui vai inicializar o display. E agora a gente vai definir o sensor de temperatura, utilizando já essa biblioteca do OnWire. Então, vamos definir o nosso sensor, que é o pino que a gente vai conectar ele, né? Para receber as informações. One wire, com essa função. One wire bus 2. Então, isso aqui é o quê? É o pino de dados conectado. Opa, pino de dados conectado ao pino 2 do Arduino. Beleza. Então a gente já definiu aqui qual vai ser o pino de comunicação do sensor com o Arduino. E aí, depois disso, a gente vai definir realmente o sensor com o pino. Então a gente vai usar essa função onewire, onewire, novamente aqui o pino 2, né? Onewire bus. Dallas temperature. Opa, já ia escrevendo errado aqui. Dallas temperature. Opa, isso. Sensors. Acho que aqui é separado. Sensors. One wire. Ponto e vírgula. Na verdade, acho que aqui é junto. Beleza. Então a gente já definiu aqui a comunicação do pino 2 e definiu com cada biblioteca. E agora a gente vai inicializar o nosso display de LCD igual na aula passada. Liquid Crystal, para definir os pinos, né? LCD, no caso aqui da nossa aplicação vai ser 7, 8, 9 e 10. Opa, faltaram aqui o 11 e o 12. E pronto, aqui antes do nosso void setup, isso que a gente vai precisar. Incluir as bibliotecas, definir
a comunicação do pino 2 com as informações das bibliotecas, né? E definir o nosso display LCD com os pinos, que a gente vai utilizar para ligar ele. Passando aqui para o nosso Void Setup, a gente vai inicializar o display, né? lcd.begin. No caso aqui é o 16:2. E aí a gente declara assim, como eu ensinei na outra aula. E vai iniciar o sensor, sensors.begin 9600 bits por segundo. Opa, perdão. Eu confundi aqui com a inicialização do serial. Aqui é a definição dos sensores do sensor de temperatura, né? Aqui a gente está inicializando ele. E agora a gente inicializa o serial. Agora sim. Com a taxa de 9.600 bits por segundo. Para quê? Porque a gente vai monitorar aqui o que está sendo exibido no display e comparar com o que realmente está saindo do sensor com o monitor serial. Depois disso a gente vai imprimir, já quando o display inicializar, temp. No caso não daria para escrever temperatura porque não caberia aqui no display, né, que ele tem 16 colunas só. Então temp, espaço, e o espaço conta como um caractere. Ok, conseguimos aqui definir o nosso void setup, inicializando o tipo de display, inicializando o sensor, inicializando a comunicação serial com a taxa de 9600 e com uma mensagem escrito temp no display já. Agora passar para o nosso void loop. A gente vai usar essa função da biblioteca sensors.request temperatures. Escrever certo, sensors.request temperatures. Opa, aqui é tem. Opa, eita, escrevi tudo errado. Temperaturas. Acho que é isso. E o que essa função faz? Ela vai solicitar a temperatura do sensor, ou seja, vai chamar as informações que o sensor está coletando. Depois a gente vai ter que definir uma variável para armazenar essas informações para poder ser exibida no monitor serial, né? E também no display. Então eu vou chamar de temperatura float temperature igual a essa outra função sensors get.getTemp cby index. E o que essa função faz? Ela vai coletar a temperatura em graus Celsius e vai armazenar na nossa variável temperature. Então vamos mover aqui o nosso cursor para a posição onde o valor será mostrado, né? Porque como a gente definiu aqui, vai ter escrito temp, dois pontos, e aí depois que vai ser escrito, então colocando o cursor na seguinte posição, coluna 6, linha 1, a gente vai printar a nossa temperatura. No caso, aqui a variável temperature C. lcd.print
Isso aqui tudo é para a gente poder imprimir a temperatura, né? Mas não tem nada de muito assustador que a gente já não tenha visto. Declaração de variável e imprimir no monitor serial igual na aula passada. Temperatura. Opa, aqui não é temperature. Aqui é o seguinte. Essa aqui agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai exibir o símbolo de graus. E para isso, a gente vai utilizar essa declaração aqui. char223, que vai criar para a gente no display de LCD a, a informação em graus. LCD, no caso, o símbolo de graus, né? LCD print o C de graus Celsius. Opa, é uma string C. Ok. Isso aqui já está exibindo para gente. Isso aqui já está exibindo para gente as informações no display, que é o que a gente quer realmente. Mas para ver se eles estão batendo as informações, a gente vai plotar no monitor serial agora. É só chamar o serial print, que a gente já conhece. Serial print. Aí vai, o que é que vai aparecer? Opa, é dentro. Temperatura. Aqui dá para escrever tudo porque é ilimitado, né, no display serial. Temperatura. Nossa, eu tô escrevendo isso errado toda hora. E aí a gente vai plotar a nossa variável para poder ser exibida no monitor serial. Temperatura C. Não sei porque eu tô botando temperatura C. E o grau Celsius, né? Aqui, que é para exibir o C de grau Celsius no monitor serial. Ok? E por fim, dando um delay de 1 segundo entre as leituras do sensor e a exibição, né? Então aqui, voltando. No loop, a gente solicita a temperatura do sensor, exibe, armazenando a variável, né? Exibe a. Aqui é um zero, né? Exibe no display LCD e envia essa mesma informação para o monitor serial para ver se está batendo. Então, vou criar alguns comentários aqui para ficar mais claro. Essa parte aqui coleta a temperatura em Celsius. É assim que se escreve Celsius? Não, é com S. Em Celsius. Essa aqui solicita a temp do sensor. Essa aqui do char, como eu falei, é que exibe o símbolo de graus, que é aquela bolinha, né? Aquele círculo. Essas aqui vocês já conhecem. Essas aqui eu já apresentei na aula passada. Aqui em cima, será que tem alguma coisa que não entenderam? Acho que não. Só tá iniciando as coisas aqui. Aqui, esse aqui que é diferente, seria inicializa o DS18B20. Beleza. Creio que a nossa codificação tenha terminado, né? Não tem muito mais que a gente possa fazer. É um código bem simples, apesar das funções diferentes, é tudo bem simples, né? Requisitar, armazenar em graus Celsius e depois imprimir. Então vamos passar aqui para a nossa montagem.
O VSS é o nosso GND do Arduino. O VDD é a nossa alimentação, vai no 5 volts. Isso tudo é o mesmo da aula passada. Aqui vou botar em vermelho. Aqui no caso, se você quiser fazer igual na aula passada, na aplicação real, né, física, conecta aqui e conecta um potenciômetro para controlar o contraste. Aí no caso aqui, esse V0 vai nesse pino central aqui do potenciômetro. Botar em azul. Aqui o GND do potenciômetro e alimentação. Ok. Agora do nosso sensor. GND no GND normalmente. O VCC no 5 volts. E aqui esse pino de dados no pino 2, que foi o que a gente definiu aqui. Botar em azul claro. Assim não ficou muito legal. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que assim fica melhor. Agora. Aqui. No caso, na aplicação real, você teria que conectar ao pino digital 2, né, do Arduino, usando um resistor de 4,7 kΩ entre o data, que é esse pino aqui, e o VCC, que é o nosso pull-up, né? Aqui não precisa, então eu não vou fazer. Bom, aqui a gente definiu os nossos pinos, né, do LCD aqui. Então vamos voltar aqui. O RS vai ser o nosso pino 7. Eu já expliquei na aula passada. Se você não lembra o que significa cada um desses pinos, assista novamente a aula 4. O RW vai para o terra. Tá de preto. O enable vai no pino 8, que foi definido. Tá no pino 8. Aí o nosso D4 vai no. Do D4 ao D7 vai de 9 a 11 a 12. Então, vou botar aqui assim. 9, 10, 11, opa, 11, 12. O anodo do display vai no 5 volts e o catodo vai no GND. Cadê? Não tem o GND aqui em cima? Tem, bem aqui. Ok? Pronto. Essa é a nossa montagem. Se tiver tudo certo, o código vai rodar normalmente e vai exibir para a gente a temperatura que está sendo coletada no display. Perdão, no sensor. Pessoal, eu estava vendo aqui no meu código e acabou que eu cometi uns erros aqui, de escrita mesmo, mas de função tá tudo certo. Por exemplo, aqui eu tinha botado o serial US minúsculo, ah, não tinha escrito sensors aqui, estava só sensor. Aqui, no caso, a minha variável temperatura estava diferente aqui nas três funções que ela é usada, e aí tem que ser a mesma, né, porque é uma variável só. E aí isso serve de alerta também para quando você for fazer o seu código, para você testar e ver se está rodando tudo certo. Agora que eu já fiz os ajustes, você pode pausar aí o seu vídeo e ver onde é que está diferente, se você está copiando ou fazendo junto comigo. Então aqui passando para nossa aplicação, para uma simulação, né? Vamos começar aqui, compilando. Pronto. Está exibindo aqui 0 graus, que é o que está sendo coletado pelo nosso sensor. Agora que eu vou alterar a temperatura, aí vai mudar aqui no monitor serial, então é para estar sendo exibido no display 37,38 graus, que é o que está sendo exibido no display.
Então, variando aqui 90,87 tá tudo certo. Agora para o número negativo, menos 96,37. Então a gente está vendo que o sensor está coletando está sendo exibido corretamente no display LCD. Lembrando que ele tem a sua faixa de operação, né? Aqui, como a gente ultrapassou, ele não vai ler. Se a gente avançar muito, aqui no caso está bem no limite, né? Mas aqui ele já não consegue captar. E esse menos 127 é uma mensagem padrão de erro que ele dá quando não está sendo coletado o dado de forma correta. Aqui, ó, ele vai até aqui. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem o meu erro. Qualquer dúvida, deixem na caixa de perguntas, né? Se você tem alguma dúvida, eu deixei aqui os comentários para especificar essas partes que são mais diferentes, né, das bibliotecas específicas da OneWire e da Last Temperature. E é isso. Obrigado pela atenção. Tchau.